Você acende aquela luz ali, por favor? Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Boa noite a todos os queridos e queridas presentes. Vamos iniciar orando. Senhor, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu, por esta noite que se inicia. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pela tua providência. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado muito mais do que nós merecemos. Abençoe-nos agora, Pai, na transmissão. Abençoe o que aprenderemos da tua palavra. Prepare o nosso coração. Quanto a mim, coloco nas tuas mãos, ó Santo Espírito, para ser mero instrumento teu, para que o teu povo seja alimentado através da tua palavra. Pai, abençoa-nos, abençoe todos que estão presentes nesta live, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, né? Iniciamos esse mês que é muito importante e significativo para a Igreja Presbiteriana no Brasil, pois em agosto nós completamos 161 anos de organização aqui no Brasil, né? Então, o missionário Ashbel Green Simonton chegou no dia 12 de agosto de 1859. Então, já são 161 anos de início do trabalho do presbiterianismo no Brasil. E é um mês, consequentemente, que nós celebramos o mês das missões. Então, é um mês importante. A nossa igreja é uma igreja que vem do movimento missionário, de uma junção, né, das igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, dos grupos de missões, né, dos Estados Unidos, chamados boards, tanto do sul quanto do norte, enviaram seus missionários. E 161 anos depois, cá estamos aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos continuar o nosso estudo em Atos, Atos capítulo 2, hoje versículos de 5 a 13. Atos 2, de 5 a 13. Atos 2, de 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, se inicia um novo bloco, uma nova sessão no capítulo 2, ou como nós chamamos em teologia, uma nova perícope, né? Um novo texto que tem em si mesmo começo, meio e fim. Então, o autor vai mostrar para a gente, nesta introdução dessa nova perícope, desse novo bloco de texto, né, dentro do capítulo 2 de Atos, que em Jerusalém nós tínhamos judeus que tinham vindo de outras regiões habitar em Jerusalém. Então, provavelmente, eram judeus que acabaram sendo dispersos lá no século VIII, depois no século VI a.C., e também judeus que, por qualquer outro motivo, pela invasão
grega, pela própria invasão romana, tinham saído de Jerusalém e ido até os confins da terra. E agora estavam voltando para morar em Jerusalém. Tá? Então, esses são os judeus. E mais, há um elogio a esses cidadãos aqui, né? Homens piedosos, vindo de todas as nações. Ou seja, o autor, já na introdução, quer dar um quê de internacionalidade à coisa, né? Vindo de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, então ele já nos dá uma dica logo no início do que se vai tratar. Algo para além das nações. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. De alguma maneira, apesar de não sabermos o espaço temporal desde o derramamento do Espírito Santo, para imediatamente acontecer esse fato de 5 a 13, né, não dá para afirmar que foi algo imediato, parece-nos que após a descida, após o derramamento do Espírito, os discípulos estão ali, né, falando em outras línguas, foi o versículo 4, né? Então há uma ligação. Agora, se esse versículo é uma conectividade temporal, alguns autores vão dizer que esse fato acontece quase que imediatamente após o derramamento do Espírito. Poderiam dizer também que esse grande número de pessoas que ali estavam tinham vindo a Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, que era uma das festas de peregrinação também. Então, a festa de Pentecostes, a festa agrícola de Pentecostes, nós falamos sobre isso no sábado, esse grupo de pessoas poderiam ter vindo para essa festa também, o que justificaria. Mas, também o versículo 5 dá a entender que esse povo morava. Seja o povo que está morando em Jerusalém, seja os judeus que vieram para a festa, também faz sentido. Enfim, o sentido acaba sendo o mesmo. O importante para a gente é essa ideia que era gente de vários cantos do mundo. Mas eram judeus. No primeiro momento eram judeus, o versículo 5. E o versículo 6, então, faz esse conectivo. Eles, o que eles ouviram aquela voz? Que voz? Eram os discípulos que, ao receberem o Espírito Santo, estavam falando em outras línguas. Bom, eu vou ler o versículo 7 também, para a gente tentar pensar aqui nesse texto. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, nós temos aqui um texto interessante, tá? E às vezes também que traz uma série de interpretações. Bom, é óbvio que ao olhar para esse texto não está falando daquilo que nós temos hoje, principalmente em meios pentecostais e neopentecostais, chamados línguas estranhas, ou línguas de anjos, ou dons de línguas, enfim, que de certa maneira alguns vão interpretar isso como uma língua espiritual, né? Como se o indivíduo batizado com o Espírito Santo, a evidência que ele é batizado com o Espírito Santo é que ele fala nessas línguas espirituais, que são línguas ininteligíveis, línguas que não são conhecidas, línguas estáticas, né? Assim, um fenômeno diferenciado, né? Palavras assim que não são conhecidas. Então, algo que é irracional, ininteligível e etc. Línguas espirituais, né? Essas línguas estranhas e etc. Que depois 1 Coríntios 12, 13 e 14 vão abordar, mais especificamente 1 Coríntios 14 vai abordar um pouco essa questão e abre uma margem. Então, penso eu que esse texto não está falando disso, porque as línguas que são faladas aqui, elas são inteligíveis, tanto que os ouvintes entendem o que eles estão falando. Então não poderia ser uma língua estática, termos assim
confusos, né? Não poderia ser uma língua espiritual, porque o próprio povo vai identificar que eles estavam falando em outros idiomas. Temos duas questões aqui. Há um grupo de teólogos que defende que o milagre que aconteceu foi no ouvido das pessoas. Foi um milagre auditivo. Que os discípulos, ao receberem o Espírito Santo, estava pregando em aramaico, que é a língua mais comum falada na Palestina no século I. E que estes povos todos ouviam cada um no seu idioma, como se houvesse uma tradução simultânea. Então, alguns defendem que esse texto houve um milagre auditivo, que as pessoas, que os discípulos estavam falando na sua língua materna, estavam falando em aramaico, e cada um ouvia na sua própria língua. Ou seja, um milagre auditivo. Então há esta interpretação. O que houve foi um milagre auditivo. Outros vão defender uma outra característica, que não, na verdade foi um milagre de fala. Que o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre aquela assembleia de mais ou menos 120 pessoas, né? As pessoas estavam reunidas no cenáculo, cerca de 120 pessoas. Então, esse grupo, o Espírito sendo derramado sobre eles, né? Dentre as muitas coisas que aconteceram, eles foram dotados de falar sobrenaturalmente outro idioma. Então, aí vão falar em outros idiomas. Então, nós tínhamos lá essas 120 pessoas e grupos desses discípulos, cada um pregando, cada um falando de Deus sobrenaturalmente outro idioma. Então, vão defender um milagre na fala dos discípulos. Um dom sobrenatural de falar em outro idioma sem ter antes estudado. Tá? Existem essas duas interpretações e ambas atendem ao propósito do que o texto quer trazer nos seus finalmente. Seja um milagre de fala que o Espírito Santo trouxe aos indivíduos, aqui aos discípulos e discípulas, aqueles 120 que estavam reunidos lá no cenáculo, e o Espírito Santo é derramado sobre eles. Então, seja um milagre na fala, cada grupo daquele falando no idioma diferente, né? Ou seja, eles falando em aramaico e cada um ouvindo na sua própria língua, é indiferente ao propósito que o texto quer trazer. Tá? Então, esse detalhe, se foi de fala ou foi de ouvido, é indiferente para o propósito do texto que nós vamos ver agora. Só uma nota sobre batismo no Espírito Santo. Qual que é a compreensão mais aceita dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre batismo com o Espírito Santo? Nós cremos que batismo no Espírito Santo não é evidenciado com falar nenhuma espécie de língua espiritual ou mesmo uma língua estrangeira sobrenaturalmente. Nós não achamos que batismo com o Espírito Santo seja evidenciado com algum dom. Nós cremos que dom, que talento, que carisma, ou seja, esses presentes que o Espírito Santo nos dá para servirmos a igreja, é diferente do batismo. Para nós, batismo com ou no Espírito Santo dá-se no ato da conversão, quando o indivíduo tem o coração regenerado pelo Espírito Santo e ele confessa que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador. Nenhuma pessoa pode confessar Jesus Cristo como Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Ninguém tem o coração regenerado, transformado, se não for pela ação do Espírito Santo. Ninguém pode entregar a sua vida a Jesus se antes ele não for tocado pelo Espírito Santo. Então, para nós, batismo com o Espírito Santo está ligado à conversão, à regeneração, à transformação daquela pessoa. A gente poderia resolver com um termo. O indivíduo é batizado no Espírito Santo no momento em que ele é salvo e quando aquilo é evidente na vida dele. Então, você pega um indivíduo que era um ateu e ele é convertido por Deus e ele professa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, nós temos ali o batismo com ou no Espírito Santo. Nós entendemos desta maneira, tá? Diferente dos nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, que acreditam que o batismo com o Espírito Santo não está ligado à questão da salvação no primeiro momento. A pessoa é salva, mas é um outro processo. Ela pode ser salva e não ser batizada com o Espírito Santo para o movimento pentecostal. Então, por exemplo, a pessoa
recebe, tem esse batismo no Espírito Santo quando ela fala nessas línguas chamadas línguas estranhas, línguas espirituais, línguas de anjos. Então, é evidenciado por isso, tá? Fecho parênteses aí só para botar uma nota sobre essa questão. Então, seja milagre na fala ou milagre no ouvido, aqui o texto está falando de idiomas. Não está falando de nenhuma língua espiritual ou de anjos e etc. Né? E aí, o versículo 8, falando nossa própria língua materna, nosso próprio dialecto, né, do grego dialectos, dialeto. E aí agora eles vão se identificar quais nações estavam ali presentes. Então, essas nações dispostas aqui dão uma ideia assim do Ocidente e do Oriente, né? Dá uma ideia assim do leste e do oeste, do Ocidente e do Oriente. Então, essa ideia de todas as nações. Então, ele pega pontos, né, de nações ao leste, nações ao oeste, nações mais ao Oriente, nações mais ao Ocidente, Norte, Sul, etc. A ideia de trazer todas as nações debaixo da terra. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos. O prosélito era aquele estrangeiro que era convertido ao judaísmo. Então, o cara nasceu grego, mas ele se torna um prosélito, ele aceita a religião judaica. Então, isso aqui é prosélito, tá? Hoje a gente usa o termo um pouco assim, né? Quando uma pessoa, você vai evangelizar um indivíduo que é budista, né? Você fala de Cristo para o budista, aí o sociólogo vai falar que nós estamos fazendo proselitismo, tentando trazer alguém de uma outra religião para a nossa, né? Hoje tem uma outra denotação social, essa ideia de prosélito. Aqui o prosélito é o indivíduo que não deixa de ser diferente, né? Apesar da essência da coisa hoje estar um pouco diferente. Mas o prosélito é um estrangeiro que aceita a religião judaica, o costume, o modo de vida, o modus viventes do judeu. Então, prosélitos cretenses e arábios. E agora eles fazem uma pergunta, eles estão atônitos. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, seja esse grupo de 120 pessoas, né, eles divididos ali, pregando, e o milagre foi na fala, eles falando sobrenaturalmente nesses vários idiomas, ou eles falando em aramaico e eles ouvindo cada um no seu próprio idioma, que é indiferente para o propósito do texto, é inteligível, né? O que eu quero que você pense é que aqui é idioma, não tem como fugir disso, né? Estamos falando de idioma. Então seria um texto um pouco confuso para falar de línguas espirituais e de batismo no Espírito Santo como evidência disso. E tal, estão falando em outros idiomas. Versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, estão bêbados. Mas veja, aqui a coisa é inteligível, eles conseguem entender o que estava sendo falado. As grandezas de Deus. Então, eles ouvem e entendem. Ou seja, não é nada ininteligível. Eles entendem que o que estava sendo falado era sobre a grandeza de Deus. E é interessante que, veja, nesse grupo plural de pessoas, há um grupo que ouve a voz e fica atônito e perplexo, e há um grupo que zomba. Há um grupo que zomba. Isso é o efeito do evangelho, né? Para uns é vida, para outros é morte, né? Então, veja, já nesse grupo, nós temos a quem zombe da ação do Espírito Santo na vida daqueles discípulos. Tá, mas o que esse texto quer apontar? Veja, daqui a uns versículos atrás, né, no capítulo 1, nós falamos em Atos 1:8, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e por toda a região ali até os confins da terra. Falamos do propósito universal do Evangelho. O Evangelho agora destitui o exclusivismo de uma nação. O povo eleito no Antigo Testamento de Deus é o povo de Israel, mas é só uma tipificação, uma antecipação do que seria agora a igreja. A igreja é o novo Israel de Deus. Sendo assim, a igreja, como o novo Israel de Deus, o novo povo escolhido de Deus,
ele perpassa esta questão étnica, essa questão de uma única nação. Agora o povo de Deus é escolhido dentre todos os povos, línguas, raças e nações. Então nós temos aqui uma interpretação importante para esse texto, que ele já vai mostrar a universalidade do Evangelho. Esta coisa dos discípulos falarem sobrenaturalmente em outros idiomas, ou seja, um milagre auditivo que ocorreu aqui no meio dessa multidão, o importante é que essa disseminação da palavra de Deus nesses vários idiomas, nesses vários dialetos, estão mostrando uma coisa muito simples, que agora o reino de Deus é composta por pessoas de todas as nações, todos os povos debaixo do céu. Não é o que diz o versículo 5? Todas as nações debaixo do céu. O caráter universal da pregação do evangelho e do reino de Deus. O que nós temos aqui? Quem lembra-se da Torre de Babel? Você lembra-se da Torre de Babel? A Torre de Babel foi o contrário disso, né? A Torre de Babel, lá em Gênesis, vai dizer o quê? Que o povo falava uma só língua. E então eles ficaram orgulhosos e queriam construir uma torre para chegar até o céu. Então vem Deus e confunde a língua do povo e divide os idiomas. E aí o Babel quer dizer confusão, e o povo é separado, né? O povo é desunido, há uma desunião com a confusão dos idiomas. Deus confunde o idioma deles, de maneira que eles não se entendem. E daí nós temos o nascimento dos idiomas, com uma intervenção de Deus para confundir o homem e dispersá-los sobre a face da terra. E agora nós temos aqui em Atos o concerto de Babel. Nós temos aqui em Atos o remédio a Babel. Agora, o que aconteceu em Babel é desfeito, ou seja, o evangelho unifica aquilo que aconteceu. Se na Torre de Babel, segundo John Stott, né, essas palavras do teólogo John Stott, se em Babel a humanidade orgulhosamente quis forçar a sua entrada no céu, se a humanidade orgulhosamente quis chegar ao céu, agora aqui em Atos, humildemente, através do Espírito Santo, é o céu que desce na terra. Se em Babel, orgulhosamente, a humanidade quis subir até o céu, agora aqui em Atos, humildemente, através do Espírito Santo, é o céu que desce entre os homens. De maneira que nós temos o concerto da Torre de Babel aqui em Atos. Eu gosto muito dessa interpretação, não é nada novo, né? Alguns pais da igreja, né, chamada era patrística, já defendiam essa ideia, e isso é muito bacana. Eu gosto desta interpretação, desta aplicação para esse texto. Então, veja, é um texto que às vezes a gente pega ele para debater um assunto que não é o que ele quer debater. O texto não está preocupado aqui com dom de línguas. O texto não está preocupado aqui se é uma língua espiritual, uma língua de anjo, ou uma língua assim ininteligível, que identifica uma pessoa com o Espírito Santo ou outra sem o Espírito Santo. Tampouco se é falar idiomas sobrenaturalmente, sem a necessidade de estudar previamente aquele idioma e etc. Então veja que não há o essencial do texto não é este debate, mas é algo muito maior do que isso. É o Espírito Santo que agora, aqui conosco, mostra o caráter universal, multirracial, multiétnico, internacional, né? Multinacional do reino de Deus. Então, nós temos aqui a reversão. Se lá houve confusão, aqui há união. O Evangelho é o idioma de Deus que unifica todos os homens. Essa frase é minha. O Evangelho é o idioma de Deus que unifica todos os homens. Que texto maravilhoso e que nos mostra a realidade hoje. Veja, nós somos brasileiros e também somos povo de Deus, povo eleito dele. Norte-americanos, alemães, franceses, russos, japoneses, chineses, árabes, enfim, todos aqueles que Deus chama, a sua voz é ouvida, o Evangelho, esse idioma universal de Deus, unifica aquilo que foi desunificado lá na Torre de Babel. Ou seja, é o caráter de Atos, mostrar como que o Evangelho vai chegar até os confins da terra.
Então, que Deus nos abençoe, né, e nos acrescente conhecimento bíblico através desses versículos. Então, vamos lá. Voltamos amanhã, né, com o discurso de Pedro. Voltamos amanhã com o discurso de Pedro, que é outro texto bacana também, que segue mais ou menos essa linha aqui. Vamos ver os nossos pedidos de oração? Se você ainda não fez o seu pedido de oração, se você ainda não colocou aqui o seu, você pode pedir, pode agradecer, pode pedir por outra pessoa, enfim, né? E aí nós vamos orar. Bom, o primeiro pedido de oração que aparece aqui para mim é do nosso irmão Carmelito Zimmermann. Pede oração pela sua família. A nossa irmã Lígia Soares pede oração pela prima dela, Rízia, ou Rícia, não sei, talvez seja Rízia, está internada em Itajaí com Covid. E também pede oração pela sua vizinha, Leocádia, que está internada com Covid. Então, a Rízia e a Leocádia, ambas com Covid. É o pedido da nossa irmã Lígia Soares. A nossa irmã Carmen pede oração pelo Maurício, que foi hospitalizado, está com pneumonia. Então, oração pelo Maurício. E ele aguarda resultado de exames. Pede que Deus cuide da vida da Priscila, que voltou ao seu trabalho no Hospital Santa Isabel. Pede oração também pelo Vitor, que está se recuperando da sua otite. O tio Daniel Ulloa está melhor, e hoje é seu aniversário, né? Então, agradecer pelo nosso irmão Daniel Ulloa, né, lá do Chile, e que está melhor, e também felicitá-lo pelo seu aniversário. Então, que Deus abençoe nosso irmão Daniel Ulloa. O diácono Osni pede oração por todos que estão adoentados e por todas as famílias. E pede oração pela família do Everton, do Jonas, da Ellen Butzke, que esteve aqui conosco também, né? Nós estávamos orando pela Dona Maria de Lourdes e infelizmente ela veio a óbito, né? Nossa irmã Maria de Lourdes faleceu hoje, nós estávamos orando por ela já há bastante tempo, né? E o Senhor a convocou ao céu. Deus chamou a nossa irmã para a eterna morada, a Maria de Lourdes Butzke, né? Nós estávamos orando por ela. Então, agora orar para que Deus conforte e console toda a família, né? O seu Jonas, o Everton, a Ellen Butzke, que chegaram a acompanhar as lives aqui conosco. Então, orar pelo consolo do Espírito Santo sobre esta família. A nossa irmã Léo pede oração pelo seu Mário João, também pede oração pelo Alexandre, que é o seu colega de trabalho, e pede pelo fim da pandemia. Presbítero Max pede oração pela Aidi, que está em recuperação, e pede pela sogra do Eduardo, a dona Marisa. Agradece a Deus pela recuperação do Eduardo e também pela recuperação da Eliane, que estão bem, estavam com Covid e estão bem, graças a Deus. Pede oração pelo Dr. Cuco, que é membro da Igreja Presbiteriana de Lages, está internado em estado grave com Covid. Pede por todos os irmãos da nossa Igreja Presbiteriana de Blumenau, também pede pelo conselho da nossa igreja. Pede oração pela irmã Nair, que continua internada na UTI, né? Teve uma melhora a nossa irmã Nair, graças a Deus, mas ainda continua internada na UTI, né? O estado delicado de saúde, mas teve uma melhora, e nós louvamos a Deus por isso. E pede oração pela nossa irmã Jaci, que esse ano completa 101 anos, né? É o membro mais antigo da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A igreja começou lá na sala da casa do pai dela, o seu Teobaldino Pereira. Pede por todos os idosos da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A Raquel reforça aqui, Raquel Rebelo, né? Oração para nossa irmã, a dona Nair.
A Aline pede oração pela saúde da tia Efigênia, pela sua família, pelos seus amigos, suas amigas e pelos irmãos e irmãs aqui da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A Letícia pede oração pelos seus primos, Nelson, pela Conceição, pela Norma e pelo Daniel. A Priscila, né, que é prima da Aline, a nossa prima lá de Mogi Guaçu, agradece a Deus pela vida de todos os seus familiares e pede oração também pela tia Efigênia. Priscila também é sobrinha da tia Fi. A nossa irmã Dulceleia Pereira pede oração por todos que estão sofrendo com a pandemia. Agradece a Deus por mais um ano de vida do Cláudio. Então, hoje é aniversário do Cláudio. Então, temos 2 aniversariantes hoje, o Daniel Ulloa, lá no Chile, e o Cláudio. E o nosso irmão Everton está presente aqui conosco, né, assistindo a live. Everton, Deus lhe conforte, que o Espírito Santo tome o teu coração, do teu pai, da tua irmã, de toda a família, né? Que o consolo de Deus esteja sobre vocês nesse momento difícil. Receba o abraço da nossa igreja, todos os irmãos e irmãs são solidários à sua dor e conte conosco. Se há algo que a Igreja Presbiteriana puder fazer por ti, não hesite, né? Estamos à disposição. Ele agradece pelo apoio, pelas orações pela Dona Maria de Lourdes, né? Que Deus tenha misericórdia, né, de todos nós e conforte muito a sua família, viu, Everton? Vamos orar então, né? Vamos orar por todos esses pedidos. E se você está nos assistindo e ainda não mandou o seu oi, né, mande para depois no final nós mandarmos um abraço para ti. Então oremos. Pai eterno, nós intercedemos pela vida do nosso irmão Carmelito Zimmermann, da sua esposa Marina, e pedimos por toda a sua família, que o Senhor supra-os em todas as suas necessidades, livre-os de todo o mal. Pai, nós intercedemos pela vida da Rísia e da Leocádia, internadas por causa do coronavírus. Colocamos estas vidas nas tuas mãos, suplicando, ó Pai, a tua cura e a restauração da saúde delas. Deus eterno, seja feita a tua vontade nestas vidas. Mas nós imploramos, nós suplicamos a ti que elas sejam curadas, ó Pai, e fiquem bem, para a honra e glória do Senhor. Abençoa a nossa irmã Lígia Soares e toda a sua família também, ó Deus, cuidando-os, fortalecendo, suprindo, ó Pai, todas as suas necessidades. Pai, abençoe a dona Carmen, abençoe o seu Omar, abençoe toda a sua família aqui no Brasil, seus familiares também no Chile, derrama bênção sem medidas sobre eles. Hoje intercedemos em especial pelo Maurício, hospitalizado com quadro de pneumonia. Deus eterno, cure-o segundo a tua vontade. Pai, cremos no teu poder, que o Senhor pode restaurar a saúde do Maurício. Abençoe também os médicos, médicas, enfermeiros, técnicos, enfim, ó Pai, todo o corpo médico que está cuidando do Maurício, que sejam iluminados pelo Senhor. Pai, abençoe a Priscila, que voltou ao seu trabalho no hospital, cuide dela, livre, ó Pai, de toda a contaminação, sê com ela, ó Deus, fortalecendo e principalmente, ó Pai, não permita que ela seja contaminada com esse vírus. Cuida da Priscila, ó Deus. Pai, abençoe o Vitor, que a saúde dele melhore a cada dia, que ele se recupere de uma vez por todas dessa otite. Cuida, ó Pai, da vida do Vitor, do Maurício e da Priscila. Deus, nós te louvamos pela melhora do Daniel Ulloa, te louvamos por esta vida tão preciosa para ti e agradecemos, ó Pai, por cumprir mais um ano de vida e que tenham longos e longos anos de vida na presença do Senhor, na companhia dos seus familiares. Toma, Pai, Daniel Ulloa nas tuas mãos. Senhor, tenha misericórdia de todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, seja por causa do Covid, da doença, ou por qualquer outro problema, qualquer outra dificuldade. Pai, tenha misericórdia. Deus, nós intercedemos pela vida do Everton, do seu Jonas, da Ellen, de toda a família Butzke que está enlutada, que está triste. Choramos juntos com eles hoje, ó Pai, a morte da Dona Maria de Lourdes. Pai eterno, que nos consola, que nos conforta,
é saber que ela já está aí contigo, Pai, desfrutando das bem-aventuranças eternas. Senhor, aprove o Senhor chamar a Dona Maria para estar aí contigo. Então, Deus, tenha misericórdia e console e conforte todos que estão tristes, todos que estão sofrendo pela perda da Dona Maria. Em especial, ó Pai, o Everton, o seu Jonas, a Ellen. Deus, conforta, Espírito Santo, tome esses corações, porque sabemos que não há palavra humana que pode trazer consolo, só a ação do Espírito Santo. Santo Espírito, todas as famílias que perderam seus entes queridos, seja pelo Covid ou por qualquer outro tipo de morte, tenha misericórdia. Pai, abençoe e tenha misericórdia daqueles familiares que de maneira trágica perderam seus entes queridos no acidente ontem no Paraná. 8 mortes, ó Deus, pessoas jovens. Deus, tenha misericórdia desses familiares que estão sofrendo também devido à tragédia do acidente que ocorreu ontem à noite. Pai, conforta. Espírito Santo, tenha misericórdia destas pessoas. Senhor, abençoe a nossa irmã Léo, abençoe o presbítero Max, abençoe todos os seus familiares, abençoe o diácono Osni, abençoe, ó Deus, toda a sua família, abençoe a nossa irmã Valéria. Pedimos também, ó Pai, pela vida do seu Mário João, que a sua saúde se restabeleça, que ele fique bem, para honra e glória tua, Senhor. Pedimos também pela vida do Alexandre, amigo de trabalho da Léo. Pai, cuida do Alexandre, o Senhor conhece as suas necessidades, guarda o coração e a mente. Deus, que ele sinta poderosamente a tua presença e fique bem, sabendo que o Senhor está presente, cuidando da vida dele. Pai, que esta pandemia acabe logo, que vejamos o fim rápido desse momento tão caótico que o mundo vive. Pai, nós suplicamos pela vida da Aidi, que ela se recupere a cada dia. Suplicamos pela vida da Dona Marisa e agradecemos pela recuperação do Eduardo e também da Eliane. Pai, pedimos também que o Senhor se lembre e tenha misericórdia do Dr. Cuco, teu servo, membro da Igreja Presbiteriana de Lages, internado em estado grave. Pai, toca na vida deste teu servo, cura-o, restabeleça a sua saúde, dê sabedoria a todos que estão cuidando dele. E também esteja com a família aflita, ansiosa nesse momento de enfermidade. Tenha misericórdia, ó Deus. Pai, abençoe a dona Nair. Obrigado pela melhora que ela teve, que ela melhore cada dia mais, para honra e glória tua. Senhor, abençoe a dona Jaci também e todos os idosos, todas as idosas da nossa igreja. Tende misericórdia deles. Abençoe todos os membros da Igreja Presbiteriana de Blumenau, das demais igrejas que nos assistem, não importa qual igreja, qual a cidade, abençoe a todos e a todas, ó Deus. Senhor, abençoe o conselho da nossa igreja, dê sabedoria aos presbíteros, nesse tempo difícil que estamos conduzindo a tua igreja, que tenhamos o nosso coração voltado para a tua palavra e que o Espírito Santo conduza todas as nossas decisões, todas as nossas reuniões, tudo aquilo que nós temos que deliberar, que seja iluminado pelo Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a administrar a tua igreja, porque ela não é nossa, ela é tua. A Igreja Presbiteriana de Blumenau pertence a ti, Jesus. Por isso, capacita-nos para administrá-la, para a honra e glória tua, e para que o teu povo seja edificado e alimentado, fortalecido nesta comunidade. Senhor, abençoe a tia Fi, abençoe a Aline, abençoe toda a família da Aline. Pai, que o Santo Espírito envolva o coração da tia Fi, que ela sinta poderosamente a presença do Senhor com ela, sabendo que está cuidando dela e do Chico em todos os detalhes, que ela está amparada nas palmas das mãos do Senhor e nada pode arrancá-la das tuas mãos, ó Deus, é o que a tua palavra diz. Por isso, Senhor, tome o coração e a mente da tia Fi, cuida da saúde dela, que ela fique bem no Senhor, ó Pai. Abençoe o Chico também, abençoe toda a família, todos os amigos e amigas da Aline. Mais uma vez, pedimos por todos os irmãos da nossa igreja aqui em Blumenau. Abençoe a todos. Deus abençoe a Letícia, abençoe o presbítero Ricardo, toda a sua família. Em especial, ó Pai, pedimos pelos primos, pelo Nelson, pela Conceição, pela Norma e pelo Daniel. O Senhor sabe as necessidades que eles têm. Colocamos diante de Ti e suplicamos a Tua misericórdia, a Tua providência, a Tua graça e o Teu amor sobre estas vidas. Guarda-os, ó Pai, e livra-os de todo o mal. Abençoe a Pri, abençoe o Dudu,
Cuida deles, ó Pai, guarda-os em todos os seus caminhos. Abençoe todos os familiares da Priscila. Derrama bênção sem medida sobre a tia Clarete, sobre o tio Zé. Abençoe o Alessandro também, ó Deus. Abençoe a Laura, o André, o Andrezinho, a Daia. Toma esta família nas tuas mãos, ó Pai. Guarda-os, livra-os de todo mal e supra todas as suas necessidades. Deus eterno, abençoe a nossa irmã Dulceleia. Abençoe, ó Pai, toda a sua família. Abençoe todos que estão sofrendo por causa desta pandemia. E mesmo nesse tempo difícil, ó Pai, nós encontramos motivos para agradecer ao Senhor. Hoje agradecemos pelo aniversário do Cláudio e suplicamos que o Senhor dê muitos e muitos anos de vida ao teu servo, ao lado de quem ele ama. Abençoe muito a nossa irmã Dulceleia e todos os seus familiares. Pai, mais uma vez nós suplicamos pela vida do Everton, que o Senhor tenha misericórdia, Santo Espírito, toma esta família nas tuas mãos e consola-os nesse momento de luto, de dor e de dificuldade e de tristeza. Pai eterno, nós colocamos todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live nas tuas mãos. O Senhor sabe das suas necessidades e clamamos que o Senhor supra todas as necessidades dos teus servos e das tuas servas. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os nossos abraços. Se você ainda não mandou o seu boa noite, um oizinho, então mande para eu enviar um abraço aqui. Às vezes você manda e o Facebook não mostra, então não fique triste, tá? Não sinta-se abraçado, ainda que eu não diga o teu nome. Às vezes você escreve aqui boa noite e o Facebook não mostra. Mas geralmente ele mostra aqui quem está assistindo. Então, desde que você comente, tá? Você comenta e eu consigo ver que você está assistindo. Então, boa noite, Diácono Osni, boa noite, Valéria, que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Letícia, boa noite, Presbítero Ricardo, Deus lhes abençoe. Um abração. Boa noite, Presbítero Max, boa noite, Léo, boa noite, Hanna, que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, tia Fi, boa noite, Chico, os nossos tios, né, lá de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Deus abençoe muito, viu, tia Fi? Um abração para a senhora, um abraço para o Chico. Boa noite para o nosso irmão Omar, boa noite para a nossa irmã Carmen, que Deus lhes abençoe muito. Nossa irmã Carmen é nossa irmã internacional, né? Ela é um pouco do Brasil, um pouco do Chile, né? Deus abençoe muito a dona Carmen e o seu Omar. Boa noite, Claudete Bittencourt, que Deus lhe abençoe toda a sua família. Um abração para ti. Boa noite, Aline, que está toda encolhida ali no sofá, está com frio, né? Também vem do calorzão agora pro frio daqui, né? E olha que nem está tão frio assim. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Seu Dino é o presbítero Alduíno, né? Deus abençoe, seu Dino. Deus abençoe, Ana, os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, lá do Oeste Catarinense. Boa noite, Rose Andrade. Deus lhe abençoe. Um abração. Boa noite, Dulceleia, nossa irmã de Itapema. Deus lhe abençoe, né? A Claudete Bittencourt também é de Itapema. Deus abençoe muito todos os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Itapema. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Carmelito Zimmermann. Boa noite, Marina. Deus lhes abençoe muito. São irmãos aqui de Blumenau, membros da Segunda Igreja Presbiteriana. Muito obrigado pela companhia aqui conosco. Boa noite, Lígia Soares. Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para toda a sua família. Boa noite, Osias, nosso irmão Osias Costa, Deus lhe abençoe muito, abençoe a sua esposa também, muito obrigado pela companhia, tenha uma noite abençoada. Boa noite, Raquel, que Deus lhe abençoe, um abração para ti. Ó, tem até um comentário do seu Dino aqui, mas o seu Dino está em suspeição, né? O seu Dino... Muito bem explicado. Obrigado, seu Dino. Mas o senhor está meio em suspeição, né? Quando é muito amigo assim. Não... Deus abençoe, viu, seu Dino? Muita saudade do senhor. Seu Dino era meu parceiro, né? De visita, de viagem, né? A gente sempre ia junto.
Boa noite, tia Claré. Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia. Um abração para ti. Boa noite, Pri. Boa noite, Dudu. Obrigado pela companhia. Mande um abraço para o Alessandro também. Que Deus abençoe muito vocês. Vai nosso abração especial para o Cláudio e também para o Daniel Olhoa, né, que estão de aniversário hoje. Deus abençoe muito. Boa noite, Everton. Deus lhe conforte, né? Obrigado pela sua companhia. Espero que o Espírito Santo, o mesmo aqui de Atos dos Apóstolos, mesmo que foi derramado, mesmo que deu esse dom, né? Esse que mostrou a universalidade do Evangelho, conforte e tome o teu coração. Boa noite, nosso irmão Maurício Eduardo. Eu acho que é o pastor Maurício, né? Que a dona Carmen sempre fala aqui pra gente lá do Chile. Não sei se é, né? Se for, Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Deus lhe abençoe muito, né? E estamos sempre orando aí por ti e por toda a família. Boa noite, Solange. Opa, Solange é nossa irmã lá de Xanxerê. Que Deus lhe abençoe muito, viu, Solange? Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, presbítero Paulo. Boa noite, Helena. Boa noite, Mateus. Boa noite, Marlene Vieira. Deus lhes abençoe muito. Um abração. Bom, são os nomes que apareceram aqui para mim. Apareceu aqui também Anne Caroline. Anne Caroline. Está acostumado a falar Ana Carolina? Tem que tomar cuidado com a vogal. É Anne Caroline. Que Deus lhe abençoe, Anne. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma noite abençoada a você, o seu esposo Alisson, né? Que Deus derrame bênção sem medida sobre a vida do casal. Muito obrigado pela companhia. Tá. O Maurício é filho da dona Carmen, tá? Tá. Então, Maurício, Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia, tá? Deus lhe abençoe muito. Bom, mandar um abraço também muito especial para o Hudson, né? O Hudson também tem nos assistido, mas às vezes não comenta. Então, um abração para o Hudson, um abração para a Sabrina, para o Enzo, né? Que Deus lhes abençoe. Então, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Voltamos amanhã às 20 horas com a continuação do nosso estudo em Atos e também com esse momento de oração. Tenham todos uma excelente noite na presença do Senhor.